comunidade. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Hoje eu vou ter a honra e o prazer de estar conversando com Tadeu França. Nós vamos estar falando sobre parentalidade consciente, vamos estar falando um pouquinho sobre o processo de paternidade, principalmente, né? Que eu estava aqui me questionando, pensando, fazendo umas reflexões sobre os episódios do Apegados que eu queria criar. E eu disse, gente, eu preciso trazer mais pais. A gente precisa falar mais sobre isso. Eu sei que o maior público é de mães, não é à toa, a gente sabe bem disso, mas precisamos chamar os papais para essa conversa. E hoje eu estou muito feliz, Tadeu, de ter você aqui. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade de afeto e de informação. Primeiramente, né, seja muito bem-vindo. E aí, fala um pouquinho para a gente sobre a sua jornada. Como que você despertou principalmente para paternidade consciente? Como foi esse seu processo? Fala um pouquinho para a gente. Quero agradecer, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, Carol. Estou muito feliz de estar aqui, de poder trocar essa ideia, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Tadeu França, sou ator, escritor, criador de conteúdo, palestrante, colunista, mestre de cerimônia, apresentador e pai de dois. Exausto, dedicado, né? Tento fazer aí a minha parte, né? Que é nada além do mínimo. E estou muito feliz de estar aqui. Quero, né, espero que seja um episódio legal, que as pessoas curtam ouvir, que mais homens curtam ouvir, né? Então vou tentar fazer de um jeito bem leve aqui, não tão palestrinha, sabe assim, porque eu não gosto Sim. também de ficar nesse lugar. O fato de eu produzir conteúdo e falar sobre esse tema, às vezes eu caio num lugar um pouco tóxico, num lugar professoral que eu não quero ocupar. Porque de tudo que eu falo nas redes sociais, muitas coisas são de falhas minhas, são denunciando privilégios meus, que eu acho importante, né? Quando a gente fala que a gente quer ser aliado de alguma luta, promotor de alguma mudança significativa na sociedade, a gente primeiro tem que começar de dentro, né? Tem que começar Com certeza. a reconhecer os nossos próprios privilégios. E como que eu comecei com tudo isso, né? Foi assim, eu sou como criador de conteúdo, eu sou cria da pandemia, assim como a torcida do Flamengo começou, todo mundo começou a criar conteúdo na pandemia porque não tinha o que fazer, foi para a internet. Mas eu já, meu filho tinha 6 meses mais ou menos, o primeiro, o Augusto. Eu sou pai de dois, o Augusto de 4 anos vai fazer cinco em junho, e o Hugo de 2 anos que vai fazer três em junho também. Já fiz dois no mesmo mês, de diferença de 4 dias, que é um bolo só, entendeu? É sobre, só que tem que dividir o tema, tem que dividir o metade Mundo Bita, metade Patrulha Canina. Então eu comecei quando o Augusto tinha 6 meses, mais ou menos. Eu já estava estudando muito sobre masculinidade, antirracismo, paternidade. Eu soube que ia ser pai, eu comecei a ir atrás, comecei a, a me informar mesmo, saber. Eu já tinha uma certeza do pai que eu queria ser um modelo diferente, e informado ali tá dentro. Mas naquela época eu estava muito cru. Eu reproduzia muito dos comportamentos assim ideais na minha cabeça do que é o pai, né? Que o pai é aquele que provê, o pai é o que vai à caça, o pai é esse cara que, tipo, vai pra rua colocar comida na mesa e a mãe que cuide, entendeu? Uhum. E então eu tinha desses ideais, mas eu comecei a consumir conteúdos de paternidade que eu ia achando, que eu ia vasculhando. Comecei a ler livro, fiz curso de gestação, parto, puerpério, essas coisas. Comecei a me inteirar. E aquilo começou a ser interessante para mim. E eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais, que eram minhas, pessoais mesmo, não tinha seguidor nenhum. Tinha seguidor, mas não era profissional ainda. E eu compartilhava um livro que eu li, um vídeo de alguém que tá falando de paternidade, eu compartilhava e já colocava uma hashtag paternidade consciente, que era o jeito que eu queria Sim. ser para os meus filhos. Então, primeiro foi uma coisa assim, o que que eu quero ser para os meus filhos? Então, o Tadeu começou a se preparar para ser o pai do Augusto. Então, até que na pandemia, baixei o TikTok,
Aí fiquei ali tentando fazer dancinha. Falei, "Meu, como é que funciona isso aqui? Tá, tô vendo essas dancinhas, vou fazer também." Aí ficava lá, tentando fazer dancinha. Aí os vídeos, tipo, 30 pessoas viam, sabe? Eu falei, meu, que merda, sabe? Ninguém tá vendo, acho que o TikTok não gosta de mim, ele só gosta daquela galera padrão, bonitinha, do olho azul, musculosa, peitudinha, siliconada, né, faz Hum. dancinha. E o algoritmo tá me falando, amigão, você tem 30 anos, vai ter um filho. Não vem ficar fazendo dancinha, não, que você tem mais o que fazer, né? E aí eu dei aquela desanimada, assim, até que um dia, assim, despretensiosamente, em cima daquilo que eu estava lendo, em cima daquilo que eu já estava pesquisando como a régua é muito mais baixa para o homem, né, para o pai, e muito mais alta para a mãe, né, quando se fala de cuidado. Aí eu fiz um vídeo de 15 segundos, que era eu segurando meu filho e penteando o cabelo dele. Aí o simples fato do pai pentear o cabelo do filho, eu coloquei lá a sociedade aplaudindo ele. Falei, meu, que paizão, ícone acessível, nunca erra, maravilhoso, medalha. E aí fiz um corte pra mãe, então eu interpretei a mãe, tipo, exausta, falando, meu, puerpério, baby blues, carga mental, aí tem que trabalhar fora, aí tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de coisa, e a sociedade de olhos vendados não fala nada pra essa mãe, né? Tipo, Não está um, fazendo mais do que a não, obrigação e, quiçá, ainda exatamente. pode estar fazendo errado, né? Exatamente. Então é tipo, era aquilo. Um pai extraordinário nada mais é do que uma mãe comum, né? Então foi meio que esse recado do vídeo, e aí o vídeo furou a bolha e tipo, começou a chegar em vários lugares e páginas grandes compartilhando, lá começou a chegar gente, começou a chegar gente. Aí eu falei assim, ué, eu acho que tudo isso que eu estou estudando, as pessoas talvez estão me dizendo aqui que gostariam de ver eu falar disso nesse formato. E eu tenho muita vontade de falar sobre isso, para além de estudar e saber. Falei, vou fazer uma outra sketch aqui, utilizando a linguagem do humor. Como eu sou do teatro, para mim era muito fácil, assim, em frente da câmera, criava os personagens, o roteiro, papapá. Fiz uma outra sketch falando da importância do pai também e aplicar vacina no filho. Né? E, tipo, aquela coisa do pai chegou, ó, vim dar vacina no meu filho. Aí a moça do postinho, o moço do postinho fala, legal, cadê a mãe? Aí eu falei, a mãe tá vacinada já, não veio, ela já tá bem, né? Tipo assim, ponto, o filho é meu, é responsabilidade minha também levar meu filho e saber a vacina que ele tem que tomar e tudo mais. Aí começou, aí eu falei, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. Aquilo foi ocupando a minha cabeça durante a pandemia, tava sem trabalhar, e foi nesse meio tempo, enquanto eu fazia vídeo e terminava as séries do Netflix, fui lá e fiz o segundo filho, porque é isso, né, gente? Com o tempo, a gente acabou ali colocando outro CPF no planeta, e aí esse CPF que veio aí do planeta, ele nasceu prematuro. E aí, enquanto eu estava no hospital, ele estava na UTI, neonatal, e aí uma agência, né, uma de marketing de influência, olhou meu perfil, que já estava vagarosamente crescendo, eu não tinha nem 10 mil seguidores no Instagram, mas no TikTok eu já tinha passado de 10 mil, já tinha furado um pouquinho a bolha, e essa agência falou, meu, gostamos de você, do seu perfil, a gente quer te agenciar. Aí, a partir desse momento eu falei, fiz a reunião com ele, chamei uma amiga publicitária, ela falou, meu, vai que agora vai virar trampo e é isso, você vai conseguir alimentar sua família fazendo o que você gosta e ajudando outras famílias a cuidarem de seus filhos. Aí a partir dali virou trabalho, virou profissão atrelada à missão de vida. Sim, Então, ao mesmo tempo em que isso alimenta a boca dos meus filhos, também me molda como pai. Porque para eu conseguir falar, né, dar o meu rosto para falar de paternidade na internet, eu preciso me moldar enquanto pai, preciso ser exemplo, né? Eu tenho meus erros? Tenho. Eu não quero que me desumanizem também, que me tirem esse direito de errar, que me tirem esse direito de poder, tipo assim, você me encontrou na rua num dia que eu perdi a paciência e fui grosseiro com meu filho. Poxa, eu também sou gente, não é porque eu sim, falo isso, né, sobre isso na internet, educação respeitosa, mas eu também tenho falhas. Mas a diferença é, eu sei que eu falhei e eu trabalho para mudar. sim. Muitos pais ainda estão no lugar de tipo, não, é assim mesmo. Eu apanhei e não morri. Se era com a minha mãe, o chinelo teleguiado chegava na minha cabeça. E tem um monte de vídeo assim normalizando essas violências na internet.
né? Que, ai, mãe é assim e pai é. Tá, tá, tá. Isso me tira do prumo, porque eu já quero fazer um vídeo. Só que aí né, eu fico pensando, sendo diplomático, porque um influenciador negro ficar arrumando briga na internet, a gente sabe para que lado a corda quebra Sim. mais fácil. Então eu sou bem diplomático nesse sentido, faço o meu trabalho, passo a informação e desde então estou aqui fazendo. Aí fui convidado para fazer palestra, podcast, enfim. E aí eu tô aqui hoje. Ai, que lindo. Eu fiquei com uma curiosidade, e aí você me disse ela é válida, né? Porque assim, quando a gente vai pesquisar, quando você disse, eu soube que eu ia ser pai, então eu comecei a pesquisar. Esse movimento, ele partiu de você, ou foi a sua esposa que disse, tu poderia começar a estudar um pouco mais sobre isso? Assim, de onde que veio essa necessidade de estudar e de ir atrás? Porque às vezes esse movimento, ele até acontece, mas quando a gente vai ver, a mulher se sente obrigada a estar também passando essa tarefa para o marido, né? Ai, agora eu Uhum. tenho que ensinar ele a ser pai. E aí, fala um pouquinho como foi essa sua. Como foi que surgiu essa vontade? Partiu de mim, assim, de tipo, vou estudar, vou me informar, porque eu já estava estudando masculinidade. Eu já estava Uhum, tentando, tipo, como que eu posso fazer para ser antimachista, sabe? Como que eu posso sim. fazer para ser antirracista? Como que eu posso fazer para para me engajar nessas causas que para mim fazem sentido? E quando o filho chegou, meio que uma coisa foi muito natural, assim, sabe? Vou ter um menino Qual foi o e, pior tipo, que conselho que tipo de você homem que já eu quero que recebeu sobre ensinar que ele seja? Um paternidade? filho, um hétero top, red pill, machistinha? Não. Eu quero ensinar ele a ser um cara respeitoso, né, que trata as mulheres ali com equidade, com respeito, mas isso precisa partir de mim. Para partir de Sim. mim, que pensamentos que eu preciso mudar? Quais comportamentos eu preciso mudar? Onde que eu encontro essas Então, qual foi informações a gente do que eu falou estou sobre o fazendo pior e errado, qual por foi o que eu melhor? deveria fazer? Então, meio que foi natural. É claro que minha parceira ela tem muita contribuição nesse processo, porque muitas das nossas brigas é tipo, ah lá, tá falando de masculinidade no Instagram, tá falando de paternidade, olha eu aqui, ó. Ó, e aí? Né? Então era vários ranca-rabo que dava de tipo, putz. Só que o que acontece? De novo, o cara que erra e ele acha que tudo essa parada toda é mimimi, que é frescura, e que homem é assim mesmo, e que mulher é assim mesmo, e esse é o lugar que tá posto e pronto, acabou. Esse cara, quando ele fica sabendo que ele tá errado, entra aqui e Todo sai pai aqui. deveria, sim. A diferença que eu quero fazer entrou aqui, morou aqui na testa, na cabeça, na consciência, no cérebro e tipo, a partir dali fazer um movimento para mudar. Então eu Sim. faço um movimento para mudar e volto a errar de novo. Aí eu, ai caramba, errei, mas eu sei que é um erro. Entende? Tem cara que sequer sabe que tá errando. Mas aí não dá pra passar a mão na cabeça também. Ah, ele não sabe, ele não tinha informação. A internet tá aí, meu anjo. Uhum. 2024, sabe assim, acabou. Entendeu? Então, esse movimento, os homens que não fazem porque não querem, eu costumo, assim, sem medo de errar, falar que beira um mau caratismo. Se o Sim. cara sabe que tá errado, ele não se movimenta pra mudar, é mau caratismo, mano. O cara só não quer sair da cadeirinha dele, do privilégio ali, porque do jeito que tá bom. Ele Uhum. vai sair de casa para trabalhar, aí beleza, ele, né, dá duro ali para trabalhar, para pôr dinheiro em casa e tal, mas a Ser mulher tá pai dando duro o dobro, né? Eu falo muito hoje sobre economia do cuidado, que ele só pode sair para trabalhar e terminar o doutorado dele e ser promovido e etc, porque ela tá segurando o BO em casa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dia que ela desligar a máquina, ele vai morrer pobre, com fome e calvo. Sabe? Nada contra os calvos, tem até amigos que são. Brincadeira, é sempre essa piada que tá, né, tá na internet em alta aí. Amo vocês, calvos. E então, eu falo muito sobre essa Sim. questão da economia do cuidado e Quando do o pai é entendimento que os caras presente, o precisam ter, filho, né, para mudar a chavinha. Mudar a chavinha sim. comportamental, né? Às vezes já recebi hate de caras que as mulheres elas são tipo as abelhas. Elas pegam o meu vídeo e vão lá levar São né? as Ficam mensageiras, né? as mensageiras, é.
O que já é mais uma sobrecarga, né? O que Sim. já é mais uma demanda. Mas elas pegam meu vídeo, mandam pro marido, como quem não quer nada, deixa o pau torar. E o marido teve uma vez que o cara chegou, falou assim: pô, seus vídeos estão acabando com o meu casamento. Meu. Eu falei: oxe, meus vídeos não, mano, é só as atitudes. Cuida do que é seu, parça. Eu não tenho nada a ver, entendeu? Não tenho nada a ver. Você que faz o seu aí. E é isso. Se vestiu a carapuça, irmão, trata na terapia e se vira, entendeu? Exato. Eu quero é mais. Então, assim, partiu de mim, né, essa construção, porém tem muita, teve muita influência da minha parceira nessas discussões, nessas não colocadas em prática, essas leituras que eu tinha, esses cursos que eu fazia, tipo, legal, você está compartilhando uns negócios que aqui em casa você ainda não mostrou que Sim. como que é. Bacana você saber, mas e aí? Como é que, né? Como é que bota Então, na prática, né? fez, Vamos. fez medicina, aí o paciente está no teu consultório, você não cuida? Então, que É. médico é você? Né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, assim. Quando você fala que você colocava a hashtag paternidade consciente, como que você entende a paternidade consciente? Assim, como que você define esse termo? É uma consciência, é uma paternidade enviesada com a consciência de raça, classe e gênero. Né? Então, nessa ordem, raça sempre primeiro, classe depois, gênero por último. E o pai que entender essa tríade aí, né, conseguir criar os seus filhos com esses tipos de consciência, creio eu que ele está num caminho ideal para fazer o mundo se transformar, o mundo que os filhos dele vão herdar, né? Então é a minha missão fazer o mundo mudar, o mundo que os meus filhos vão herdar ser um mundo diferente. Então para isso os meus filhos precisam ter consciência de raça, precisam ter consciência de classe, que lugar que eles ocupam nessa pirâmide toda. Eles como dois meninos, precisam ter consciência de gênero, para eles saber os privilégios que eles têm sobre mulheres, quem está na base da pirâmide, que são mulheres pretas, periféricas, né? Entender tudo isso, como que. Então, não é simplesmente, o pai também troca fralda, o pai também. Legal, ó, Tadeu, eu sei o número do sapato do meu filho, viu? Eu aqui, paizão, caramba, poxa. Mas aí aquela família sequer tem pessoas pretas no seu convívio, tá ligado? Tipo, a criança não brinca com nenhuma criança, a criança branca não brinca com nenhuma criança preta numa relação horizontalizada. É sempre numa relação hierarquizada. Ah, não, minha filha brinca com criança preta sim. Vem aqui a filha da Neide, que trabalha na minha casa. Às vezes ela vem aqui e minha filha brinca com ela. Nossa, adora. A gente trata como se fosse da família. Mas ela sempre vai estar nesse lugar de superioridade porque ela é a filha da patroinha. Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque aquela família não faz uma movimentação para mudar o ciclo de. Não é que mudar, mas para chegar em outros lugares, para ter a consciência de que, tipo assim, meu, eu tirei uma foto de aniversário do grupo inteiro aqui. Não tem uma pessoa preta na foto. Esse incômodo não acontecer, cara, vai deixar as coisas como estão. E deixar as coisas como estão é deixar as coisas boas só para vocês. Só para galera branca, hétera, classe alta, média alta, entendeu? Então, não fazer esses movimentos, esses pais que estão procurando uma paternidade consciente, não é só você comprar um livro com protagonista negro, um filme, um desenho. Ah, não, meu Uma filho está assistindo bonequinha, uma né? bonequinha aqui e tal, preta agora, carteirinha de Wakanda aqui, por favor. Não é assim, entendeu? Porque a criança ela precisa de referência. Ela precisa de convívio, ela precisa de referência. Ai, mas é muito difícil. Tá? É difícil. É difícil. Imagina para quem vive na pele. Imagina para quem tenta acessar. Porque a sociedade já está pronta para receber as crianças pretas do jeito que ela sempre recebeu. Entendeu? Mas as crianças brancas, que já estão no seu lugar de privilégio ali, né? Elas não precisam fazer movimento nenhum praticamente para mudar o Sim. cenário, porque o mundo foi pensado para elas. Então, essas três consciências, raça, classe e gênero, é o que eu acredito quando eu falo de paternidade consciente, porque aí dentro disso vai entrar um monte de interseccionalidade,
sabe? Um monte. Uma das minhas missões dentro dos meus conteúdos, mostrar que nem todo pai negro é ausente e nem todo pai ausente é negro, né? Porque quando você pensa num pai que foge, que sai para comprar cigarro e não volta, você pensa no pai preto, bêbado, da quebrada, né? Porque a gente é muito estereotipado. Sim. Então eu tento, através dos meus estudos, através da minha sapiência, da minha arte, da minha criatividade, mostrar esse outro lado e trazer consciência para esses outros pais, entendeu? Sim. Quando você, quando você se tornou pai, que mudanças mais significativas você encontrou em si a partir desse movimento que você fez? E também como que você entende a presença do pai, esse pai participativo, né? Assim, não o pai que sai para trabalhar e é o bombadão da história, mas esse participativo na educação dos filhos. Assim, quais são os impactos que você já está vendo na sua filha, nos seus filhos, dessa sua transformação pessoal? Bom, a primeira transformação pessoal que eu atribuo, que contribuiu assim na minha paternidade e na educação dos meus filhos, é o meu cabelo. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu era careca, raspado na Gillette, sem barba. Quem tá só ouvindo, e até para todos verem, eu sou um homem negro de pele clara, cabelo black power, crespo, barba crespa, né, e óculos marrom. E eu era sem tudo isso aqui. Tipo, era outra. Você olha uma foto minha lá, eu até deixei lá no meu Instagram, você stalkeia lá embaixo, você vai ver eu careca sem barba. Você fala, mano, é outro Instagram, é outra pessoa, né? Só que quando o meu filho Augusto ia nascer, e a gente começou, né? Ele nasceu, e aí no começo da pandemia, eu me olhava no espelho, porque eu comecei a raspar o cabelo aos 8 anos de idade. E eu tomei a decisão de parar de raspar aos 32. Eu tenho 35. Ou seja, foram 24 anos da minha vida raspando o cabelo, escondendo esse traço negroide herdado do meu pai, herdado do meu avô, dos meus ancestrais, Uhum. simples e unicamente para eu pertencer, para eu caber, para eu ser aceito na sociedade. Né? Porque quando pequeno, até antes de eu raspar, era ouvindo que meu cabelo é ruim, o cabelo é duro, quem tem cabelo igual ao meu é cabelo de bombril, é sujo. Então ninguém quer fazer parte disso. E lá em 1996, 97, era o auge ali, Ronaldinho, Catinguelê, tá? E como eu sou negro pele clara, eu raspando, eu falei, "Ah, vou ficar parecido com eles." Aí as pessoas me achavam que eu parecia o Ronaldinho, então eu pareço alguém importante, eu pareço alguém, porque eu não podia ter franjinha, topete, eu não podia ter, né? Então, quando eu comecei a raspar, eu falei, não, beleza, agora eu tô cabendo, tô aceito. E tendo a pele clara, eu até tinha uma passabilidade maior. Eu sofria bem menos preconceito, bem menos racismo do que amiguinhos de pele retinta, entendeu? Então, passei todo esse tempo tendo o mesmo rosto, a mesma cara. Eu olhei para aquilo e falei, meu, como que eu sou além disso? E como é que eu vou falar pro meu filho ter orgulho dos traços dele se eu escondo o meu traço? Se eu escondo os traços mais marcantes da minha negritude? Falei, vou deixar o cabelo crescer, vou ver qual é que é. Vou ver até quanto que eu ganho. E fui. Hoje meu Black Power tem 3 anos de vida. E o meu filho, toda vez que ele olha, eu falo, e aí, filho? Nossa, como você tá bonito hoje. Nossa, seu cabelo tá lindo. Ele, o seu também, papai. Aí ele vê eu armando o black com pente garfo, que tá aqui, inclusive, ó, que eu tava dando uma ajeitada, mas eu pus o fone, aí o fone tá escondido aqui, mas amassou um pouquinho. Mas eu ajeitei, viu, Brasil? Você que tá assistindo aí. Ele vê eu com pente garfo, assim, armando, ele fala, eu quero o meu, quero armar o meu também. E eu faço, meu relacionamento é um relacionamento interracial. Então meu filho, ele nasceu, eu sou casado com uma mulher branca e ele nasceu com os traços bem misturados, assim, o cabelo bem cacheado. Mas ele tem um pentinho, um garfo dele e ele abre os cachos dele ali e tal e tudo mais. Então olha que potência eu poder educar o meu filho pelo exemplo. Sim. Entendeu? Ele olhar, é isso que é ter referência. Não é só eu falar assim, olha filho, essa foto aqui de uma pessoa com cabelo crespo, que legal. Não, ele tem em casa. Ele vê uma pessoa cuidando de cada fio
penteando a barba, né, se amando, olhando pro Se espelho e falar, amando. nossa, que gato, meu Deus. Então é como se eu tivesse saído de dentro, abri um zíper do carequinha e esse que tá aqui é a pessoa que deveria ter sido desde pequeno, sabe? Então eu fiquei muito tempo escondido. E isso acontece não só comigo, com muitos meninos negros, muitas meninas que alisam o cabelo para pertencer, para caber, né, socialmente falando. E isso tem a espinha dorsal do meu livro infantil, Gugu, o Carneiro Peludo, que é da editora Mutt. Tem o link na minha bio, já fazendo jabazinho. A gente também pode colocar o link dele na descrição do episódio, quando... Ótimo, ótimo, adorei. E a espinha dorsal do meu livro, né, ela é em cima disso. É um livro sobre anti-bullying e antirracismo nas escolas que tenta prevenir tudo isso que eu passei hoje em dia, com as crianças hoje em dia, com os pensamentos de hoje em dia. Já tem, o meu livro tem sido trabalhado em algumas escolas, está sendo muito legal, porque os professores lendo a história e começam a conversar. Gente, e aí? O que aconteceu com o Google? Ele raspou o pelo dele, mas por quê? Aí as crianças, porque ele queria ser amigo dos malvadões, não sei o quê. Então eles começam mas é certo? Não, porque ele não precisa, né, fazer para não sei o quê. Então você vê a criança ali entendendo o que, que eu estou querendo dizer, qual que é aquele lugar. E isso é de uma mudança tão significativa, né, que essa base vem forte. Quando eles tiverem os filhos deles daqui, sei lá, 30 anos, poxa, já vai vir com outra cabeça. Talvez as mudanças que eu estou propondo hoje aqui eu não veja, mas Uhum. os meus filhos verão, talvez os meus netos verão, entendeu? Lá no futuro. Então eu acho que é essa a missão. E aí, já emendando, né, com a sua segunda pergunta, em casa, todas as questões, assim, a gente tenta muito ser exemplo, mas a gente também é exemplo negativo. Sim. Eu não consigo livrar meus filhos de todos os traumas possíveis. A educação respeitosa é sobre reduzir danos, né? Já dizia Nossa Senhora Maya Angelman, né? E aí a gente reduz dano e eu tento, através do exemplo dele, sempre me ver lavando a louça, ele sempre me vê cuidando da casa. Ele os mais velhos, o mais velho, né? Que é o que tá mais assim antenadinho. O mais novinho ele tá um pouco mais preguiçoso. A gente ensina, a gente fala, mas ele é tipo, filho, olha, a pecinha tá espalhada. Ele pega a quadradinha, menorzinha, ele guarda na caixa, ele, nossa, como se estivesse exausto, sabe assim? Mas aí a gente, tipo, ele vai entendendo do jeito dele. O mais Sim. velho, ele já, tipo, papai, quero ajudar você a fazer a comida. Posso temperar a salada? Deixa eu ajudar a lavar a louça. Ó, vamos recolher os brinquedos. Filho, você se trocou sozinho? Legal, ó, bacana, você já aprendeu, mas você deixou a chuteira à toa. Onde que guarda seu tênis? Então, ter essa consciência ali de que ele também mora na casa, de que a casa é de todo mundo, que ele tem que ter essa responsabilidade. Isso vai moldando um mini adulto funcional ali, uma criança Sim. funcional, que entende a, a necessidade de contribuir com o coletivo, de contribuir onde ele mora. E contribuir com o coletivo não só na nossa casa, na rua também, na escola também. Porque na escola ele vai conviver com crianças que são educadas diferente do jeito que ele é. E ele vai ser Sim. atravessado por essas educações diferentes. É um ledo engano nosso achar que a nossa educação é mais forte que a outra. Porque ainda a outra, tradicional, violenta, ainda prevalece, né? Mas o Sim. meu filho, ele tem aos poucos aprendido a se posicionar, né? Ele tem mais dificuldade, mas ele sempre procura um adulto cuidador de confiança para falar, o amiguinho me xingou, o amiguinho falou que eu era feio, mas ele não é de bater, ele é muito sensível. Então, todas essas características a gente percebe que são reflexos do que a gente está plantando aqui, entendeu? Então, no dia a Sim. dia. É difícil, né? Tipo, às vezes eles dão umas invertidas na gente, tipo, outro dia o Augusto tava, mano, impossível de fazer um negócio que a gente precisava muito que ele fizesse, assim, sabe, só pra cumprir a rotina. Tipo, Sim. mano, eu tô exausto, eu só preciso que você tome banho, escove o dente, lave o nariz. Sabe o protocolo? Hoje eu precisava, filho, que você fosse um robô. Na moral, sabe? Eu precisava que você fosse Sim. um robô. Entendeu? Só hoje, uma Alexa, assim, que eu falo, você faz. Por favor. Mas ele não tava nesse dia, né? E como a gente trata eles como um indivíduo, a gente entende que, tipo, meu, vai ter dia que o pau vai torar. E aí, escolham suas batalhas, né? Só que ele já tava, tipo, sei lá, 2 dias sem tomar banho. O banho é uma briga que a gente perde, assim. Lavagem nasal, eu não perco nem a pau.
porque eles são asmáticos, então assim, a lavagem nasal é tipo, cara, não vou perder essa briga. Por não perder essa briga, aí eu fui lá e chantageei ele. Filho, ó, eu tenho um chiclete aqui, um negócio, um docinho, papapá pra você, de sobremesa, depois da janta. Vamos lavar o nariz que depois eu te dou? Não, porque isso é chantagem. É chantagem. Mano, um moleque de 4 anos jogou na minha cara, isso é chantagem. Ele soube nomear, tá ligado? Sim. Ele soube nomear. E um dia que ele tava no banho e ele entrou a contragosto e ficou gritando: porque a água caiu na minha cabeça. Aí eles querem que a água suba de volta, que o cabelo seque automaticamente, que nada daquilo aconteça. E ele foi gritando tanto que eu perdi a paciência, gritei com ele. Quando eu Uhum. gritei com ele, tipo, chega! Eu gritei com ele, ele olhou pra minha cara, apontou o dedo pra mim assim, ele falou assim: você não pode gritar comigo. Você não pode gritar comigo. É como se ele tivesse me dado, numa frase, uma aula de neurociência de que o cérebro maduro da relação sou eu. Sim. E ele tá gritando porque o copinho dele transbordou. Uhum. E ele não tem controle emocional daquilo como eu tenho. Eu poderia aguentar não gritar. Eu poderia tentar mil e uma outras estratégias para que ele se acalmasse, que não fosse chantagem, que não fosse a barganha, que não fosse algo violento tanto quanto mesmo sem aquela violência gritada e tal. Mas o moleque soube se posicionar, ele soube nomear aquilo. Você não pode gritar comigo, porque aquilo é o que eu prego para ele. Filho, a gente não bate, a gente não grita, a gente conversa. É tipo, Sim. a gente não bate, a gente não grita, a gente conversa. É tipo, nessa idade a gente tem muito esses mantras, mini mantras assim, Sim. e eu quebrei o mantra. Ué, que moral você tem pra falar, né, pra gritar comigo? Olha, tipo, é como se ele falasse, olha o seu tamanho. Entendeu? Um moleque de 4 anos com o dedo na minha, assim, apontou pra mim e falou: "Você não pode gritar comigo". Ele gritou gritando, tipo. Aí naquela hora eu falei, meu, baixei a guarda, eu falei, é isso, filho, perdi. Tipo, foi como se fosse o Popó batendo no Bambam. 36 segundos ele acabou comigo, me nocauteou. Sim. Acabou comigo. E eu, é isso, cara. E eles nos ensinam bastante, mas não é papel deles ensinar, eles são Sim. crianças. Uhum. Entendeu? Eles não têm que ensinar nada pra gente. É um ledo engano achar que, ai, não, porque eu aprendo tanto com você, mas não é papel dele aprender. Tipo, te ensinar com aprendizados em cima da dor dele. Eu fui Sim. violento ali naquele momento, eu gritei. E ele, Sim. ele me deu uma lição, mas é uma lição que eu não deveria ter, porque eu não deveria gritar. Eu não deveria chegar nesse lugar. Mas a gente é humano, a gente chega. Entendeu? E mesmo eu produzindo conteúdo sobre isso, eu me humanizo ao falar que, que eu faço isso também. E até porque na internet as pessoas veem recortes. Com Então quando certeza. meu filho tá chorando, eu não tô filmando. Olha, ele chorou, viu, gente? Vou acolher assim. Olha aqui, olha lá. Não, enquanto ele tá chorando, eu tô acolhendo, não tô filmando. Acabou. Ele tá no momento de vulnerabilidade. Não vou filmar. Uhum. Né? A gente escolhe bem os momentos que vai filmar. Às vezes um momentinho mais fofo, um momentinho assim que a pessoa tá vendo eu conduzindo ali uma maneira dele ajudar a recolher as pecinhas, né? A recolher os brinquedos. Sim. Coisas que são mais educativas que aí passam para as pessoas que estão me acompanhando essa ideia do que é educação respeitosa, de como eu posso pedir, de como eu posso fazer essas coisas. Mas sem parecer que tipo a sua vida é uma merda. Tipo, se na sua casa você gritou a semana inteira com seu filho, você é uma péssima mãe, você é um péssimo pai, sabe? E não é isso. Existe o mundo ideal e o mundo possível, Sim. sabe? O ideal ninguém vai alcançar, entendeu? A gente vai pelo mundo possível. E Aqui em quando a casa, pelo gente menos, é assim. E quando a gente fala sobre essa consciência, por exemplo, que você trouxe, né, de raça, de gênero, e também uma questão socioeconômica, quando a gente está falando de parentalidade respeitosa, o que muitas pessoas não, muitas vezes podem não ter consciência, é porque a gente já está, quando estamos falando disso, nós já estamos falando de uma posição que é que tem um privilégio. Porque quem não tem. Quem está ali, como você disse, na base da pirâmide, não tem tempo para pensar.
nesse tipo de coisa, não tem capacidade para estar regulando o sistema nervoso, para estar filosofando, discutindo sobre quem é o cérebro maduro da relação. Não, é o batente, é o tempo todo um sistema nervoso que já tá assim prejudicado com o tempo, é um cérebro traumatizado, é uma mulher completamente exausta, exaurida de qualquer tipo de força sobrenatural, emocional, qualquer tipo. Então, assim, quando nós estamos conversando sobre parentalidade consciente, nós já estamos falando de uma posição privilegiada. E aí não é simplesmente deixar de falar, né? Porque a gente precisa estar aí plantando as sementinhas, continuar a plantar essas sementinhas, mas poder reconhecer, como você disse, todos esses movimentos, é importante pontuar que os movimentos que você pontuou, né, de permitir o seu cabelo, muito mais do que isso, é a mensagem que a gente está dando para a criança, que é uma premissa da parentalidade respeitosa, né? Que você não precisa ser nenhuma outra pessoa para ser amado, para ser aceito, para ser acolhido nesse ambiente. Você pode ser você, né? E você vai trazer traços meus, vai trazer traços da sua mãe, e você é amado mesmo assim. E aí, claro que nós não somos as únicas pessoas que educamos os nossos filhos, né? Assim, o mundo Total. educa. A filosofia mostra, quando você sai na rua, o cara que vende churros na frente da escolinha pode estar dando um exemplo para o seu filho que você não dá, né? Assim, e aquilo vai ser crucial para que aquele menino tenha um insight que ele diz, "Ah, nossa, é assim que eu posso ser gentil com alguém, né? Assim, é assim que, apesar de todas as dificuldades, eu tô ali fazendo o meu trabalho digno e sorrindo e tratando as pessoas bem, né? Então, assim, a partir do momento que nós saímos de casa, nós estamos educando, contribuindo para essa educação do mundo. Uma criança que está no parque e nos vê num dos piores momentos, provavelmente vai levar aquilo para casa, né? E vai ficar pensando, nossa, mãe, por que que aquela mulher estava gritando daquele jeito? Assim, isso vai deixar uma marca. Então, mas trazer o que você traz no sentido de a gente fala muito isso aqui no Apegados, se a gente não acolhe a nossa humanidade, nós vamos cair uma Total. cilada tão grande, porque o nosso até mesmo poldar e castrar a humanidade dos nossos filhos, porque eles precisam ver a gente errar. Eles Uhum. precisam. Para que Sim. eles se permitam errar e não caiam aí nessa falácia de, eu preciso ser o melhor do mundo, eu preciso ser o, né, assim, qual é a sua maior característica? É porque eu sou perfeccionista. Isso é péssimo. Aham. E se eu não for assim, não vou ser amado o suficiente, meu pai vai me cobrar, minha mãe vai me cobrar. Exatamente. Teve essa menina do Big Brother aí que foi eliminada e deu um piti que a mãe dela, tipo, ia achar ela um lixo de pessoa. E a menina é bailarina, sempre performou pra ser a Miss. Então imagina, né, não tô julgando essa mãe, porque é uma mãe solo, tem tem a história dela nem sei a fundo, né? Mas imagina o quanto um modelo de perfeição que é cobrado, né, dos nossos filhos impacta na vida adulta, né? Sim, E é em cima do que você falou, dos recortes socioeconômicos, é totalmente, assim, eu concordo em gênero, número e grau, porque a educação respeitosa, hoje eu vejo que ela é um debate elitizado já. Ele é um sim. debate elitizado. Você vê os cursos que tem um monte de curso de educação respeitosa e tudo mais. E esse curso, meu, ele não chega na quebrada, sabe? Tipo, não chega na quebrada. Não chega. E se chegar por meio, sei lá, de cota, de alguma ação afirmativa, ele não chega com a linguagem da quebrada. Porque não adianta nada você chegar e falar, não, te dou uma vaga aqui, te dou uma bolsa, e a pessoa chegar lá e não entender nada do que tá falando, não levar aquilo para a linguagem dela, sabe? Tipo, para a vivência dela, para o recorte dela. Então, por isso que é muito importante a gente ter vários perfis falando sobre esse tema, porque a gente vai chegando nos lugares de, vamos dizer, de maneira gratuita, tentando passar a mensagem. Sim. Então mas por exemplo, um conteúdo como o meu de paternidade, um homem negro falando sobre isso, são os perfis que são menos seguidos, né? Tipo, com o primor, a preciosidade do que a gente fala, era para todos os educadores parentais, criadores de conteúdo de paternidade que forem negros, já tá com 1 milhão de seguidores. Mas, Sim. tipo assim, é uma utopia. Eu só
Eu só vou pensar nesse lugar quando eu de fato furar muito a bolha sei lá, acontecer um negócio muito extraordinário. Mas esse papo ele precisa chegar. Eu já Sim. ouvi um pai, ele era um pai, dois empregos, e a gente estava falando exatamente de como é que eu vou cobrar paternidade presente do pai que acorda às 5 da manhã. Ele vai para a padaria assar o pão que você vai comer, pãozinho quentinho que você vai lá comprar. Aí ele sai no final da tarde ali, ele vai pegar num outro emprego, vai pegar a bicicleta ou a moto para entregar o delivery que você pediu para ele jantar, que você se recusa a descer lá na portaria para pegar e quer que ele suba até a sua casa. Ele vai chegar à noite, o filho dele vai estar dormindo e ele saiu, o filho dele está dormindo. Como que esse cara vai ser presente? Como que esse cara vai conseguir ser presente? E aí um cara, ele contou e mostrou uma maneira de ser presente na ausência, dentro do recorte dele. Porque a situação socioeconômica que ele está inserido, né, não permitia que ele não trabalhasse para ele ser presente full time ali, né? Por exemplo, eu sou influenciador digital, trabalho com internet, estou aqui trabalhando, estou produzindo, daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo e meu filho vai chegar da escola e vai ter um pai aqui para paternar ele, para, né, cuidar dele. Esse cara ele não tem essa condição, ele não tem esse privilégio, né? E como ele se fez presente na ausência, aquilo tipo me emocionou demais, assim. Ele falou, ó, quando eu saio, meu filho está dormindo. Quando eu chego, meu filho está dormindo. E aí eu deixo um bilhetinho para ele, falando, papai te ama, tem um dia legal, não sei o que, papai te ama. E quando eu chego e ele tá dormindo, eu dou um beijinho, leio uma história, mesmo que ele não escute, eu pego uma historinha, leio para ele, e antes dele ir dormir, enquanto ele tá dormindo, mesmo que ele não escute, eu leio essa historinha. E quando a situação tá melhor, o bilhetinho da manhã vai acompanhado de um bombom. Tipo assim, a situação melhorou, ele foi comprou um sonho de valsa, deixou com um bilhetinho escrito à mão, falando que ama o filho, e às vezes o filho fica esperando, poxa, o bilhetinho com bombom veio hoje e tal. E pra parceira, pra contribuição da casa, ele chegou, pô, tá exausto, mas sei lá, 15 minutos a mais ele utilizava pra, meu, são, sei lá, 10 copos, 3 pratos e 2 panelas. Em 15 minutos ele lava, tá ligado? Sim. Tem a roupa estendida no varal que já secou. Em 5 minutos ele tira. Pra no outro dia essa mãe exausta que vai dar, mano, duro ali no batente, pô, pelo menos a roupa já tirou do varal, pelo menos não tem louça na pia. Que é coisa que ele consegue fazer para mostrar presença nessa ausência. E isso eu achei de, assim, formidável, porque a gente tem aí a educação respeitosa tentando pular e atravessar essa muralha intransponível do elitismo da educação respeitosa. Sim. Porque quando a informação chega na quebrada, aí, minha irmã, aí o negócio, sabe assim, mas não é interessante para o sistema que a informação chegue na quebrada. Porque Sim. se a educação chegar na quebrada, a gente vai ver o filho da empregada virando médico, virando professor, virando advogado, né? Então, Reconhecendo violências, né? Se reconhecendo violência, colocando. se colocando, sabe, tratando com gentileza, tratando com respeito, não vendo a violência somente como a única saída. Eu Sim. fui criado assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. E assim vai ser com meu filho, meu neto e com quem for, né? Então, a gente precisa ter essa reflexão, sabe, de como fazer esse papo, esse debate chegar nas populações mais vulneráveis com a linguagem que eles entendem, né? Para que a gente consiga de fato uma mudança, porque a gente está falando da maioria, né? Sim. Da maioria da população que não tem a grana para comprar um curso que a gente entende o valor, o curso tem, né, não estou valorando aqui o trabalho de ninguém, mas eu acho que o tema ele precisa ser democratizado de alguma maneira, e isso precisa chegar Inclusive a em outras pessoas. linguagem, né, A que se linguagem, usa. Inclusive a exatamente, linguagem, talvez nem exatamente. só o valor, mas por isso que eu acho que o seu perfil, ele tem uma genialidade, porque você usa com humor, e a gente sabe que o humor, ele alcança lugares que, por exemplo, o perfil, o meu perfil, o perfil do Apegados, muitas vezes a gente está conversando com especialistas e a gente vai estar falando de uma linguagem mais científica, as pessoas não têm acesso a isso, não entende. Então, assim, por mais que eu tente,
E trazer toda essa informação de uma forma que não é gratuita, né? Porque estamos aí em plataformas digitais que você precisa pagar para ter acesso, mas de alguma forma aí, talvez gratuita, em um certo ponto, ainda assim a linguagem, ela ainda precisa ser mais realista quando a gente está falando de chegar na quebrada, né? Como você falou, Sim, assim, sim. uma linguagem que seja acessível a todos. E aí, essa história que você trouxe me remeteu aqui uma pergunta que eu queria ouvir sua opinião. O que é que você acha que é o maior empecilho dos homens para fazer essa transformação para paternidade consciente? O que é que você É, acha que é a maior dificuldade? eu penso que os homens, assim, mesmo que inconsciente, eles sabem que eles estão num lugar de privilégio, né? Então, a paternidade é opcional, enquanto a maternidade é compulsória. Então, o patriarcado deixou bem estruturado e sofisticadamente posto que para a mulher ser amada, para a mulher ser digna de amor, ela precisa parir e ela precisa cuidar, né? Então tem também aí questões religiosas por trás da coisa da mulher ser a coluna e tal. Não tô criticando religião nenhuma, mas é um ideal que andou de mão dada aí com o patriarcado e que moldou esse pensamento que perdura até os dias de hoje, de que a mulher ela ela cuida, ela materna e ela é só isso. E ela só é amada se ela cumprir esses requisitos. Se ela for submissa a esse cara. Se ela for. Então, quando o cara percebe que ele tem esse lugar, que ele tem esse direito de deixar toda a demanda de um filho, que é muita coisa, nas costas de uma pessoa só, quando ele percebe que ele tem isso, cara, é privilégio. Então, para que eu vou mexer nisso? E é nesse lugar que os caras travam. Por que os caras não. Por que a maioria dos meus seguidores são mulheres? Porque esses caras eles sabem que quando eles começam a me seguir, começam a compartilhar meu conteúdo, eles assumem a partir dali uma mudança, um compromisso com a mudança. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Você está compartilhando paternidade aí, o Tadeu tá falando, mas aqui em casa você não. Né? Então o cara aceitar, né, ter a maturidade, desconstruir essa masculinidade tóxica, frágil dele, né, e falar assim, não, de fato eu sou um babaca, eu sou um homem babacão, sou um pai ausente mesmo estando aqui, e eu tenho que mudar. Quando o cara assume isso, ele perde esse medo. Então para ele é normal compartilhar um vídeo do Tadeu, porque é assim que ele acredita e é assim que ele tenta fazer em casa. Mas é muito mais fácil fingir que não viu. Sim, Entendeu? É muito mais fácil fingir que não viu porque o mundo é feito para nós, pais. Minha esposa sempre fala, ela mandou fazer uma caneca nessas lojas personalizadas, que a frase é assim: na próxima encarnação eu quero vir pai. Porque sim. é exatamente isso, assim, tipo, ó, a régua é muito mais baixa. Né? A régua é muito mais baixa. O mínimo que a gente faz, a gente é ovacionado. Para você ter uma noção, a prova está aqui. Por eu ser um pai que faz o mínimo, eu sou convidado para falar de paternidade em podcast. Eu sou Sim. convidado a dar palestra. Quando que minha esposa foi convidada para fazer palestra para falar de maternidade consciente? Porque não existe sobrenome para maternidade. Maternidade é maternidade. Agora, existe paternidade ativa, existe paternidade presente, existe paternidade da Silva, existe paternidade de Oliveira, existe um monte de sobrenome para paternidade, né? Porque o que se entende como só paternidade é o a régua baixa, feito meia boca, por homens que não entendem seus, né, ou fingem não entender seus privilégios, não querem abrir mão dele. Então tudo que se entende como o pai é assim mesmo, tá naquele conceito de paternidade, quando deveria ser o contrário. E essa é uma das minhas lutas, para que a paternidade seja só paternidade e não precise dar a nomenclatura na sequência. Então que a paternidade obrigatoriamente ela tem que ser consciente, ela tem que ser presente, ela tem que ser ativa e pronto e acabou.
entendeu? Então por isso que eu até, assim, eu fico muito pé da vida quando eu vejo conteúdos que normalizam, e às vezes feitos por mulheres. Sim. Normalizam esse lugar do pai, ai, do pai aluno, e a mãe é professora, ai, o pai troca a fralda de qualquer jeito, aquela incapacidade, né, programada, que o cara troca a fralda de qualquer jeito para que a mãe vá lá e faça, ah, eu não fiz direito porque ela não me ensinou. Cara, isso é de uma canalice, mas que me tira do eixo. Cara, eu fico assim, eu quero sair do corpo, entendeu? Porque isso é um atestado de que o cara tá fazendo a mãe de otária, mano. O Sim, cara tá fazendo a mãe de otária e muitas vezes a mãe compactua com isso, tá sim, ligado? E isso dói, porque o filho tá vendo aquilo como exemplo em casa. E ó que sim. louco, esse filho tá vendo aquilo em casa e ele vai estudar com o meu. Uhum. Tá ligado? Aí ele vai atravessar, aquele aprendizado atravessa o meu filho, assim como os aprendizados que eu dou pro meu filho atravessa ele. Mas a gente sabe qual que é o mais forte, o que tem Uhum. maior quantidade. Sabe assim? É capaz do meu filho ser lido às vezes na escola como um menino estranho, entendeu? Sim, Porque, nossa, você não xingou também o amiguinho que te xingou de feio? Você também não bateu também, né? Não, procurei um adulto responsável que pudesse interceder por mim, porque eu tenho 4 anos. Entende o que eu quero falar? Porque, cara, isso é de uma canalice. O cara que vê, sabe que tem um privilégio ali, sabe que o negócio é mais fácil pra ele, porque ele vai falar, não, mas é que a mãe, instinto, né, meu? Instinto materno, meu. Nossa, cara, a mãe sabe, né? A mãe sente, eu deixo pra ela, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, ela virou mãe no mesmo dia que você virou pai, tá ligado? Ela também não sabe. A sim. diferença é que na infância dela, ela foi criada pra brincar de boneca. Mas o que saiu do ventre dela não é uma boneca. É um ser humano, um indivíduo com personalidade diferente, que não é uma réplica 3D de você, que você não tem que projetar no seu filho o que você não foi, que ele viva a sua vida o que você não foi. Às vezes eu caio muito nesse Exato. erro. Eu olho no meu filho e falo assim: ai, filho, bem que você podia fazer teatro pra você fazer aquela peça que o papai e aquele personagem que o papai queria fazer e não fez. Ou filho, bem que você podia pedir pra fazer a festa do palhaço não sei o que, porque o papai queria ter essa festa com 5 anos e o papai não teve. Você pode querer esse tema para eu como se fosse consertar os erros do Sim, meu passado. E nossos filhos, eles não são propriedade nossa. A gente não é dono dos nossos filhos. Entende? Então, o cara assumir e entender todo esse Paranauê aqui, aí você vai mexer muito em privilégio. Eu tô sentadinho na poltrona aqui, ó, confortável, né? Não vai dar pra sair disso. Não vou me mexer. Deixa que ela se vire. O negócio tá posto assim. E é isso. sim. Essa conversa é uma conversa muito mais profunda, porque quando a gente está falando de psiquismo, né, de ser humano, nós vamos entrar aí também em uma discussão filosófica sobre o poder, o quanto que o poder realmente embriaga e o quanto que a nossa estrutura e todas as estruturas que existem no planeta Terra são formados de hierarquias, né? Essa necessidade que nós temos de nos organizar dessa forma para construir o que conseguimos construir, enfim, e o quanto que uma ameaça à desorganização dessa estrutura gera no ser Uhum. humano, né? Assim, e aí Uhum. quando a gente está falando dessa de uma classe que está aí nessa posição de poder há tantos anos, não é conveniente que ninguém fique conversando sobre isso, fazendo essas perguntas, né? A quem interessa, isso não é interessante. Então Sim. não vamos eu penso que se o homem ficasse grávido ao invés da mulher, ou se o homem tivesse as cólicas que nós temos, muitas coisas já teriam sido resolvidas, né? Todas Ixi. essas dores, Nossa. muitas tecnologias já teriam sido criadas para dar um Tem jeito. tanto remédio bom de gripe aí, porque o homem quando gripa, nossa senhora, Acabou o mundo. acabou muito. Então, remédio para gripe tem vários bons aí, né? É verdade, é verdade. Mas muito importante essa conversa e me remete assim, se vocês que estão ouvindo têm interesse sobre esse tema da masculinidade tóxica, nós temos um episódio aqui no Apegados com o psicólogo João Martins, que a gente fala sobre isso, né? Como abordar esse tema, como pensar nesse tema dentro desse contexto da parentalidade, como que os homens podem fazer diferente, as masculinidades possíveis, a gente também fala um pouco sobre isso. Então, vale a pena conferir se vocês têm
se vocês têm interesse. Quando a gente fala dessa questão do instinto materno, nós também temos um episódio que a gente fala sobre o burnout materno, que a gente desmistifica também um pouco isso. O livro que saiu ano passado da Vera Scioli, Manifesto Antimaternalista dessa psicanalista, também fala historicamente sobre como essa questão do instinto materno ela foi criada, socialmente criada, né, para ter o controle, para colocar a mulher ali naquele lugarzinho dela, dentro de casa, com menos poder, né, assim, com menos lugar de voz e de escolha, para que as coisas continuassem acontecendo sem que os homens precisassem ou precisem de muito esforço. Mas se você está aqui, muito provavelmente você está aberto a essa reflexão. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se aí abraçado por nós. E eu queria, Tadeu, terminar o nosso episódio com uma brincadeirinha rápida, que assim, Mas já vai acabar? já 10 minutos de papo? passou muito rápido. Nossa, não achei de bom tom. Foi muito rápido, muito Foi rápido. gostoso mesmo. Mas é como se fosse um ping-pongzinho. Eu falo e você me diz o que vem na sua cabeça. Ah, eu tenho É, TDAH. Nossa, não dá ninguém gosta. essa Ninguém gosta. pressão. Essa pressão. Eu vou fingir que travou a câmera para eu ter tempo de pensar. Eu lembro que eu fiz essa brincadeira com a Maia e ela disse: Nossa, aí já vem o gatilho da criança que precisa performar para ser amada, e aí eu já fico nervosa e não sai nada. Mas relaxa, é isso. Deixe fluir. O que vier para você Tá. vai ser muito bem-vindo. Qual foi o pior conselho que você já recebeu sobre paternidade? É, pior conselho. Ajude a mãe da criança. Ajude a mãe da criança. Pô, seja um paizão, ajude. Ajude ela. Ajude a mãe da criança. Maravilhoso! Ajuda ela. Eu tenho vontade, Tadeu, eu tenho vontade de fazer uma blusa. Não é ajuda, é responsabilidade. Isso, A isso. vontade que dá de escrever, assim, bem grande. Exatamente. Não, e às vezes você ouve da própria mãe, assim, quando você. Eu escutei recentemente aqui, não sei se a pessoa vai ouvir, mas eu falei, pô, mas você tá aqui sozinha, cadê ele? Que ele tinha que estar aqui, né? Um cara que era meu amigo. Ele falou, aí ela, tipo, entendeu que eu dei uma alfinetada no pai do filho dela. Ela falou, não, mas ele me ajuda tanto. Ele me ajuda. Então ela usou o ajuda como maneira de defender um cara que tava lá tomando cerveja, tipo, era num ambiente, numa festa assim, ela lá olhando a criança e o cara aqui, pá, de boa. Não, mas ele me ajuda. Que isso? Então usar o ajuda pra, nossa, pra usar de escudo pra uma, vamos dizer, uma incompetência, mas uma defasagem aí na responsabilidade, cara, isso é. Nossa, É, precisamos colocar as palavras no precisamos. seu lugar, né? Uhum. Ajudar é diferente de responsabilidade. Mas, claro que quando nós honramos a nossa responsabilidade, nós estamos ajudando o universo a funcionar, né? O O universo, universo. do qual eu Estamos ajudando. também faço parte. Do Porque quando eu qual eu estou tô. ajudando a maternidade, aquilo significa que eu estou coadjuvante de uma função que também é minha, mas que quem protagoniza é só a bobona lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem remuneração. Exatamente. Exatamente. Ajudar é ajudar o universo, meu povo, não Isso. é a mãe. Que era pra ser um ping-pong, virou um beach tênis já, né? Foi, já beat Tá, tênis total. Então, pronto. qual foi a gente falou sobre o pior e qual foi o melhor? O melhor conselho: entenda seu filho, entenda seu filho como indivíduo. Porque assim, o meu filho mais velho, o Augusto, que eu falei bastante dele aqui, porque ele pequenininho, você pega uma foto minha pequena, você vê a personificação minha, assim, é uma Xerox praticamente. E aí eu caio às vezes nessa coisa do filho, mas você tem que ser desinibido, igual o papai. Você tem que ser, sabe assim, pra ele consertar as coisas que eu não vivi. E o conselho de, tipo, trate seu filho como indivíduo fez toda a diferença pra eu ir quebrando esse lugar, sabe? Indivíduo único, né? Uhum. Todo pai deveria. Todo pai deveria ser pai. E aí entra um monte de coisa quando eu Hum, falo isso.
né? Todo pai deveria ser pai, porque, como eu falei, ser pai vai além do estudar, vai além de você ler o livro. E quando você é pai, você pratica, você faz, você tá ali, você compra a briga, você assume o BO, entendeu? Você divide, sabe? Você compartilha, você cria junto. É uma engrenagem, uma máquina, uma engrenagem. Se você, que é peça dessa engrenagem, não tá, o produto final dessa máquina, que é teu filho, vai sair com alguma coisa. Porque a outra peça ali está sobrecarregada. Então, se tá fácil para você, papai, tá difícil para alguém. Normalmente, falando de um recorte heterossexual, a parte que tá difícil ali é a mãe. Então, todo pai deve ser pai. Ser pai é. Ah, respondi na anterior. Ser Né? pai. Ser pai é tipo assim, é ser bússola para o seu filho, né? Você tá ali dando o norte através das suas atitudes, pelo exemplo, né? Então, os seus exemplos sendo bons, né? Sendo respeitosos, sendo íntegros ali com aquilo que você acredita, isso vai ser norte para os seus filhos. Então, eu penso que é como se fosse uma bússola, né? Uhum. Quando o pai é presente, o filho. É feliz, cara, feliz é uma palavra que foi a mais gostosa que eu pronunciei aqui, porque ela também engloba muita coisa, sabe? Engloba muita coisa. O meu pai, ele foi um pai presente aos moldes antigos, né? Sem tanto acesso à informação, sem internet, mas eu consigo lembrar da minha infância com um pai presente e o quanto essa infância foi feliz, sabe? E o quanto isso refletiu também na paternidade com o meu filho, sabe? Então, feliz. Ai, que maravilha. Pronto, acabou. É, gente, o TDAH ele tem prolixidade, então era para ser um ping-pong, eu peguei a bola e fiz embaixadinha e eu peguei a resposta que era para ser tá, 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 tá. Tipo, parece que eu nunca assisti Marília Gabriela, Tá tudo entendeu? bem. É isso, eu fiz um versículo, um livro da Bíblia em cada resposta, mas é Tá isso, tudo gente, bem. escuta aí, Você foi o único e é isso que a gente está buscando, né? é Aqui. sobre. É sobre isso. E se você que está ouvindo gostou desse episódio e acha que é uma maneira super importante de começar uma conversa com alguém ou de iniciar uma reflexão dentro de casa, vai lá, manda esse episódio para outras famílias, para que a gente possa expandir essa mensagem de acolhimento, de afeto, de informação e reflexão. Se você ainda não deu 5 estrelas para Pegados, vai lá, dá. Isso ajuda muito a expandir também a nossa mensagem. Adeu, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, gente, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.